Hey, tudo bom? Eu sou a Ana Luberalo e a gente vai falar um pouquinho hoje de fé para ser ateu. E eu vi um vídeo muito interessante que, assim, para a vida existir, é necessário 122 coisas acontecerem ao mesmo tempo. A pressão atmosférica do jeito certo, a gravidade do jeito certo, a quantidade exata de oxigênio do mesmo jeito. Enfim, então a gente vai assistir um vídeo aqui, eu e você, e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, beleza? Então vamos lá. O planeta Terra existir por acaso é matematicamente impossível. Que sobre as constantes antropológicas, né? E pediu para o senhor comentar, explicar algumas delas e como isso pode ser um argumento interessante. As constantes antrópicas são 122. São constantes que têm que ser milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. São 122 constantes. Transparência atmosférica, gravidade na origem do universo, gravidade hoje, nível de oxigênio, são todas constantes, são 122 que tem que ser milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. Eu falei, né, que o oxigênio você tem que ter 21% de oxigênio no ar. Se você tiver menos oxigênio, você não respira. E se você tiver mais, o que é que acontece? Você encontra um amigo na rua e faz, oi, oi, pff, combustão espontânea. Tem que ter 21%. Então, qualquer mudança em uma dessas variáveis, a vida não é possível. A probabilidade de nós termos as 122 constantes milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível é de uma chance em 10 elevado a 138. São 138 zeros, 0,00, 138 zeros, matematicamente falando. Isso é um sem número de vezes impossível. Matematicamente falando. O planeta Terra existir por acaso é matematicamente impossível. Existe uma área da matemática chamada de estatísticas e probabilidade que tem um princípio chamado princípio de Borel. O princípio de Borel diz que uma chance em 10 elevado a 50 é probabilidade zero, portanto impossibilidade. Uma chance em 10 elevado a 51 seria 10 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 52, 100 vezes impossível. 53, 1000 vezes impossível. 54, 10 mil vezes impossível. 55, 100 mil vezes impossível. Então, onde é que nós vamos chegar no número de impossibilidades quando essa conta chegar a 138? É impossível um planeta como a Terra, por acaso. Marte, por exemplo, que o povo... Então, assim, ele fala que algo é impossível acontecer quando é 10 elevado a 50. E aí, imagina 10 elevado a 138. Isso é muito legal, né? A ciência prova que Deus existe. E assim, isso é uma das coisas que eu queria falar aqui. Mas vamos continuar o nosso vídeo. Eu achei esse vídeo sensacional. Então já merece seu like. Já deixa seu like aqui. E aí eu quero que você olhe esse relógio. Você está vendo esse relógio? Esse relógio aqui eu sei que ele marca a hora. Ele tem um design, ó, ele fixa no pulso. Eu sei que ele gira aqui, ó. Eu sei que ele tem um mecanismo que faz ele funcionar 24 horas por dia. Eu tenho como olhar para esse relógio que funciona perfeitamente, assim, perfeito. Você vê que alguém projetou esse relógio. Eu tenho como olhar para esse relógio e falar, ele não foi projetado por ninguém. Foi o acaso que construiu esse relógio. É a mesma coisa o corpo humano, querido. A natureza. Nosso corpo funciona cada coisinha no lugar. Cada coisinha tem a sua função dentro do nosso organismo. E aí a gente pensa, foi projetado do acaso, sendo que funciona. Quando a gente vê a Mona Lisa, por exemplo, ali pintura, tudo certinho, ele feito, um véu que cobre a Mona Lisa, a gente vê que teve um pintor por trás da obra, que eu não posso jogar assim uma tinta e se fazer algo assim. Então, assim, eu entendo as pessoas que são agnósticas, que falam, eu não acredito
que um Deus é o Deus Jesus e tal, eu não acredito, mas eu acho que realmente teve algo ali superior que criou todas as coisas. Esses são os agnósticos, e dá para entender um pouco mais, né? Eu acho que é o caso do Bial, se eu não me engano. Agora, o ateu é muito difícil, né, da gente acreditar no ateu, porque do ateu ele precisa ter muita fé para ele ser ateu, porque falar que um ser humano se construiu do nada, assim como falar que esse relógio se construiu do nada, é complicado. E aí para os agnósticos, agora eu queria falar com os agnósticos que falam, Deus existe, mas eu não sei se Deus é Jesus, eu não sei se Jesus é filho de Deus. Na Bíblia existem 340 profecias sobre Jesus. Existe, probabilisticamente, tem como alguma pessoa cumprir as 340 profecias já escritas antes dele? É bem difícil, né? E assim, na ciência, a gente olhando para a ciência, a gente olhando para a história, tudo, como é que algo assim, por exemplo, na polícia, no direito, na advocacia, é provado que é real, que aquele fato contado é verdadeiro? Presença de 2 ou mais testemunhas, certo? Aí aquilo ali é verdadeiro, presença de 2 ou mais testemunhas. Até na história, né, na filosofia é comprovado assim também. Algo para ser considerado histórico tem que ter algumas testemunhas e tal. E aí se eu te falar que é comprovado historicamente que teve 500 testemunhas da ressurreição de Jesus. 500. E viram ele ressurreto. Então assim, querido, pro agnóstico, né? Se a gente estuda um pouquinho mais, a gente vê que Jesus é quem ele diz ser. E Jesus, ele não veio como um profeta, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala que ele é o Messias, ele fala que, enfim, ele se coloca, né? Ele se coloca nesse lugar e as pessoas olham para ele e falam, não, Jesus é um cara normal, um profeta. Não, ele se coloca no lugar de Messias, ele se coloca no lugar de Filho de Deus, ele se coloca que por ele é o único caminho. Então, assim, eu vou recomendar um livro aqui, é o livro Fé Suficiente. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu, se eu não me engano, é esse título. Vou deixar aqui, ó, para você dar uma olhadinha. Também vou recomendar um filme. O filme se chama Em Defesa de Cristo. Um cara que foi ver se Cristo era Cristo e ele acaba se convertendo justamente nas pesquisas dele. Isso é muito legal. E aqui eu tenho um desafio para você, querido. Se você, primeiramente, deixa seu like, tá? Deixa seu like, seu comentário se você gostou, se você tem algum testemunho, não sei se você quer fazer um pedido de oração, deixa seu comentário aqui. Mas você vai enviar esse vídeo para um ateu, ou para alguém que não acredita em Deus, ou para um gnóstico, enfim, você vai enviar. E se você, por um acaso, é o ateu que está assistindo esse vídeo, ou o agnóstico, ou enfim, não tem tanta certeza sobre Deus, tem ainda muitas dúvidas no seu coração, eu vou te fazer um desafio. Eu desafio você a pedir para Deus, mas peça de todo o seu coração. Deus, se o Senhor é Deus, se revele para mim. Faça essa oração. Pode fazer. Confie e faça, mas faça de coração. Não faça duvidando, não faça questionando, assim com um coração duro, não. Faça com o coração de buscar a verdade. E desafie, e faça esse desafio com Deus e fala, Deus, se o Senhor me mostrar que o Senhor é Deus, eu vou te servir. Eu vou acreditar, eu vou entregar minha vida. Eu te desafio, querido, faça isso. Eu posso falar isso porque eu já fiz, tá? Eu já fiz e Deus se provou Deus e foi eu estudar um pouquinho mais que eu vi que tudo fazia sentido. E assim, Ana Lu, eu quero estudar teologicamente o que eu estudo, para entender a fé, para entender se Jesus é Jesus, para entender o porquê que as outras religiões estão erradas, para entender porque a nossa é certa. O que eu estudo? Você vai estudar apologética e crítica textual. Eu tô pensando aqui em fazer um curso gratuito, aqui mesmo no YouTube, uma série de cursos, tá? De vários temas que a gente não vai cobrar para isso, né? Eu vou disponibilizar gratuitamente. Gente, né? Eu e Deus. E não vamos cobrar. Eu e Deus não vamos cobrar. Disponibilizar gratuitamente aqui uma série de conteúdos, né? Mais aprofundados para você entender a Bíblia. Então, se você quer esse curso gratuito aqui no YouTube, você comenta aqui embaixo. Eu quero aprender. Eu quero o curso.
E aí eu vou entender que você tem essa vontade de aprender, essa vontade, essa sede pela palavra de Deus. E quem sabe me motiva mais a fazer essa série, né? Então, assim, faça o desafio de falar: Deus se mostre presente e eu te servirei. Me mostra. E eu tenho certeza que ele vai se mostrar. Ok, querido? Então deixa seu like, seu comentário. Não esquece, se quiser o curso, comenta aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Se não é inscrito ainda, se inscreve, hein, para não perder nada e a palavra de Deus te espalhar. Um beijo, tchau, tchau.